E aí ele falou, naquela época, ele me chamava de Magrelo, e aí ele falou, Magrelo, você vai estudar, e não existia a palavra tecnologia, você vai estudar informática. Uma coisa é eu alertar, outra coisa é eu mitigar. Poxa, mas quando eu mitigo, ou quando eu faço gestão de uma ferramenta, será que a gestão de ferramenta também não é estar dentro de uma operação de segurança, de um centro de operação de segurança? Então só que ele foi ganhando outras proporções. Mas o que antes, e o que eu estou querendo dizer é, o que antes, o MSS, era algo de subcaixinhas para você saber o que vai contratar e o que quer, hoje você já percebe que tudo isso não faz sentido separado. Você tem que ter a integração desses serviços para te entregar a totalidade na gestão e mitigação de segurança. Eu sou Gustavo Marques e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. E hoje eu trouxe mais um amigo, já foi o meu gestor, inclusive, é um cara que eu já aprendi bastante e admiro demais. Nosso convidado tem mais de 27 anos trabalhando com tecnologia, sendo os últimos 20 dedicado exclusivamente à segurança da informação. Isso quer dizer que ele começou a atuar com segurança da informação em 2002, época que o Brasil foi campeão mundial aí pela última vez, já que a gente está em ano de Copa. É executivo, head de cibersegurança, gestor de pessoas e equipes, atuando nessa função há mais de 10 anos. É formado em ciências da computação e hoje atua mais na parte de segurança defensiva, ou Blue Team, como a gente conhece. Atua aí com ferramentas, frameworks e metodologias que auxiliam as empresas a mitigarem as suas vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação. Nesses últimos 10 anos, atuando aí na gestão com desenvolvimento de equipes, processos para atingir a maturidade de segurança e a escalabilidade, que são desafios primários do nosso dia a dia. Esse tem muita história para contar, então, sem mais delongas, senhoras e senhores, é muito legal e muito prazer ter aqui no TechSec Podcast Rogério Silveira. E aí, Rogerão? Cara, tô feliz, hein, com a sua presença. Obrigadão aí pela disponibilidade. Tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Gustavo, toda a comunidade aí do TechSec Podcast. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, muito importante para a nossa comunidade de cibersegurança. Parabéns pelo seu engajamento, principalmente. Eu acho que o mundo precisa de mais pessoas como você, que tenham essa energia e essa vontade de fazer com que a gente divulgue cada vez mais e se abrace cada vez mais, né? Não dá para a gente ter distâncias com segurança da informação, um tema importante, um tema que sempre vai evoluir nas empresas, que sempre vai ter cada vez mais mercado. Então a gente precisa estar unidos, trabalhando juntos para ter um mundo com segurança da informação mais saudável e mais seguro. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Um prazer estar aqui contigo. Cara, eu que agradeço e aproveitando aqui para deixar um agradecimento público mesmo, porque você faz parte da minha carreira, viu, Rogerão? Foi Obrigado aí curta. mesmo por todos os toques. Foi curta, acho que foram aí uns 8 meses, Foi uma talvez. passagem curta. Mais uma passagem daquelas passagens curtas, mas que eu vou lembrar aí por toda a minha vida. Então, obrigado aí publicamente aqui. Não, que isso. Aprendemos juntos. Foi uma passagem curta, mas ela foi marcante. Você me ajudou muito, principalmente em termos de processos, que é tão importante na tecnologia quanto ferramentas. Exato. Mas vamos lá, então, para começar, eu vi que eu estudei, né? Você já tinha até me falado antes, caramba, você elaborou uma pauta bacana. É porque eu te estudei ali, né? Tirei um tempinho ali para te estudar. E eu vi que você começou a sua carreira em 1998 como analista de suporte. Já dentro dessa área de tecnologia, faz bastante tempo. Eu era bem novo, então não vou falar a minha idade para você não se constranger. Mas fala para mim um pouco mais desse seu início, o que você estudava, como que foi esse início aí na área de tecnologia? Sempre foi teu desejo atuar nessa área? Aqui a gente vai separar um pouco o seu público do podcast, né, do TechSec Podcast. Vai depender bastante aqui da idade de quem vai ouvir isso agora. Esse início aí, a gente está falando de DOS, de WorldStar 4.2, de Lotus 123, de DBase 3 Plus e de Clipper Summer 87. Gustavo, começou o seguinte, cara. Um tio que quando eu tinha meus 16 anos de idade, aquela época
16 anos de idade é aquela época em que você começa a querer pensar em trabalho, em profissão, em alguma coisa, e você não sabe direito o que você vai fazer da sua vida. Você começa a ter ideias, né? Mas pensa que isso, a gente está falando de 1997, 96, alguma coisa por aí. 95, se eu não me engano. E olha só, era uma época em que a comunicação das informações elas não chegavam tão rápido. Não tinha internet, não existia nada. Mas esse meu tio que trabalhava em cartório, né, ele estava acompanhando um processo da saída da máquina datilográfica para a entrada dos primeiros computadores, informatização de um cartório. Foi quando ele falou, puxa, eu acho que ele teve um estalo, uma sacada, e falou, puxa, eu acho que isso daqui deve ser o futuro. E aí ele falou, naquela época, ele me chamava de Magrelo, e aí ele falou, Magrelo, você vai estudar, e não existia a palavra tecnologia, você vai estudar informática. Eu com 16 anos, tá bom. E ele, junto com minha mãe, pagaram um curso para mim, numa escola que, se hoje eu acredito que ainda exista, mas muito menos popularizada, na SOS Computadores, onde eu comecei a fazer esse curso lá dentro. Dentro da SOS, antes de terminar o curso, eu fui convidado pela escola a trabalhar na escola, dado, eu acho que as notas das provas, dos laboratórios, dos programas que a gente desenvolvia em aula. Eu tive uma sorte que o meu professor também era o coordenador da escola, e ele fez o convite para eu trabalhar como monitor dentro da escola. O monitor era o ajudante do professor. Era o cara que preparava todas as estações de trabalho antes do aluno chegar, que tirava a dúvida do aluno quando ele tinha alguma dúvida, que deixava todos os sistemas e programas prontos para serem usados em salas de aula. Daí em diante, foi uma consequência, eu me apaixonei por tecnologia, porém, teve um pedaço muito importante dessa história, para resumir, onde eu aprendi, porque até então eu era focado em programação. Mas quando eu descobri e aprendi redes, e aí para quem conhece Novell, né, eu me apaixonei por redes, eu me apaixonei por Novell, e eu foquei 100% dos meus estudos e conhecimentos em redes Novell. Muita gente que começa a atuar, né? Eu tenho visto isso bastante aqui dos nossos convidados. Muitos profissionais de segurança que têm essa experiência, essa bagagem aí mais longa, vamos dizer assim, começaram com redes lá atrás, né? Tem essa coincidência. Dizem, né, que redes é a área primo de segurança, né? Faz sentido. Que é uma área ali, por quê? Porque quando não existia segurança, e aí a gente está falando de 1999, 2000, 2001, quando se falava em policies de Active Directory, em policies para você aplicar na gestão dos usuários dentro de uma governança, é ali que começou a ter as ideias de uma área de o que a gente chamava do TI, né? Tecnologia da Informação, ou Information Technology. E aí isso foi começando a ser proliferado dentro das empresas, né? Boa. E agora para uma pergunta mais voltada a talvez a área, né? Ou áreas que você mais atua nesse momento, aí há mais de 20 anos, que são as áreas de MSS, né, de Serviço de Segurança Gerenciados, e a área de SOC, que é esse Centro de Operações de Segurança. Você pode, com base nessa sua experiência e nos seus conhecimentos, explicar o que seriam ali, o que fazem, quais os benefícios dessas duas áreas pra gente? Claro, Gustavo, o MSS, ele se transformou muito com todos esses anos, né, que foi surgindo ali 2002, 3, 4, 5, até hoje 2022. Existia um pedacinho ali em que você falava, o que eu quero de MSS? O MSS ele nem tinha um guarda-chuva formado. Então as pessoas, quando viam a palavra MSS, automaticamente vinham o quê? O SOC. Ou o NOC. Eu vou ter um centro de operação que vai monitorar todos os meus ativos, ou as minhas anomalias de rede, ou as minhas regras de segurança, para que eu esteja protegido. Porém, isso foi ganhando níveis diferentes. Uma coisa é eu alertar, outra coisa é eu mitigar. Poxa, mas quando eu mitigo, ou quando eu faço gestão de uma ferramenta,
Será que a gestão de ferramenta também não é estar dentro de uma operação de segurança, de um centro de operação de segurança? Então o SOC ele foi ganhando outras proporções. E quando o SOC vai ganhando outras proporções, o MSS vai expandir no guarda-chuva. Porque não adianta você ter um SOC se você não tem inteligência de ameaças. Então você já está falando de uma área de threat intelligence. Não adianta você ter um SOC e não ter uma área ou uma gestão de vulnerabilidades. Já é mais um guarda-chuva ali no MSS que foi se fazendo necessário. Não adianta você falar de SOC, de Intel e de gestão de vulnerabilidades se você não tem Red Team, se você não faz um pentest, se você... Então veja que o MSS foi se expandindo. Agora olha que interessante. Se a gente vier para cá agora, para 2022, ou até um pouco antes, 20, 21, qual que é o grande lance de ferramentas que você ouve falar para você ter uma operação de monitoramento e alertas de mitigação de resposta a incidentes? Você ouve falar de plataforma MDR, XDR, ou como cada um quiser, como cada um gostar de pronunciar o Detection and Response. Então, veja que agora, o que antes a gente chamava de um MSS com guarda-chuva cheio ali de sopa de letrinhas para você contratar ou para você manter dentro da sua equipe numa empresa, hoje você fala de uma integração total desses serviços que se conversam e entregam para o cliente final, para a empresa, no final das contas, tudo o que ela sempre quis, a integração do alerta, o monitoramento, as informações dos IOCs que já chegam de uma inteligência de ameaça, todas as vulnerabilidades que são encontradas no ambiente, já mostrando a resposta a tudo isso, governança, detecção e gestão de tudo que você está coletando no meio daquela ferramenta. Então veja, o MSS ele se transformou com o passar do tempo, né? É algo que ainda gera e vai continuar gerando pensamentos diferentes, dúvidas e uma maneira de olhar e falar o que eu preciso na minha empresa. Mas o que antes, e o que eu estou querendo dizer é o que antes, o MSS, era algo de subcaixinhas para você saber o que vai contratar e o que quer, hoje você já percebe que tudo isso não faz sentido separado. Você tem que ter a integração desses serviços para te entregar a totalidade na gestão e mitigação de segurança. O MSS, então, com base nessa sua explicação, ele é algo que fica abaixo de SOC. Talvez SOC seja quem gere todo esse sistema. É ao contrário. O SOC ele está dentro do guarda-chuva do MSS. Gestão de vulnerabilidades está dentro do guarda-chuva do MSS. Threat Intelligence está dentro do guarda-chuva do MSS. Sim. O MSS ele acopla a gestão de segurança de todas as outras áreas que são criadas. A questão é, antes, entendi, ou até ainda hoje, você tem essas áreas desacopladas, e o que não faz sentido. Uma boa gestão de MSS é você acoplar essas áreas e ter o funcionamento da entrega de cada uma dessas áreas para te entregar, de verdade, um MSS centralizado e integrado para a empresa. Não adianta eu ter caixinhas separadas, com gestões separadas, com políticas e compliances e governança separadas. Eu tenho que juntar todo mundo para poder me entregar no final o resultado que eu preciso. Cara, interessante essa ideia. Gostei. E aí dentro disso você tem aí uma equipe multidisciplinar, uma equipe gigantesca, e puxando para esse lado de liderança, quais são os seus desafios assim? Mas a gente teve agora uma pandemia, né, onde a soft skill precisou estar ainda mais em alto nível, né? Muitos funcionários aí perdendo, por exemplo, familiares, que podem aí ter gerado desmotivação. Como que foi lidar aí com uma equipe grande, que é a equipe que você gerencia hoje, em momentos caóticos e pandêmicos como que a gente viveu recentemente? Quando a gente fala aí da junção dessas equipes para serem integradas, o desafio é muito grande, porque está cada um ali olhando para um pedaço da segurança. Exato. Mas o objetivo final de todas as equipes tem que ser o mesmo. É nesse momento que você tem que alinhar exatamente as estratégias com todos.
você tem que deixar toda a sua equipe consciente e ciente das metas e dos objetivos. Por quê? Não adianta o lado A andar mais rápido que o B, porque eu não vou entregar o todo do que eu preciso. Quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu vou colocar essa equipe em plena comunicação. E a comunicação é o elo mais forte para você unir suas equipes e fazer com que todas tenham a mesma linguagem. Saber que não são áreas separadas que estão lutando contra, pelo contrário, são áreas unidas e integradas que precisam lutar sempre a favor. Agora, indo para o ponto da pandemia, Gustavo, foi o maior desafio da minha vida, da minha carreira, gerir pessoas, processos, gerir situações, anomalias dentro de casa, com cada um na sua casa, e principalmente com prazos, metas e SLAs a serem cumpridos. A demanda com a pandemia, ela teve um pico altíssimo em 2020, vindo de todos os lados, seja internamente, seja externamente. Justamente por quê? Porque existia a tensão do que poderia acontecer de ou vazamento de dados ou de algum tipo de anomalia fora do seu controle corporativo. As pessoas estavam usando a internet dentro de casa e ninguém sabia como que ia ser o comportamento. Exato. Então você tem o lado segurança, você tem o lado pessoas, e minhas metas, e meu SLA, e a equipe, e os desafios de cada um com a sua família, com seus filhos, com seus esposos, com suas esposas. E eu confesso para você, cara, nos primeiros 3 meses, eu ficava extremamente preocupado de como tudo isso ia funcionar. E eu procurava estabelecer o quê? Eu acho que 3 pontos foram fundamentais para que tudo isso obtivesse um grande êxito que nós conseguimos. Uma boa comunicação. Se você não tem uma boa comunicação nesse momento, você está morto. Uma equipe de confiança. Pessoas que confiam mutuamente entre elas. Porque se você não tem a confiança de que o trabalho ou que todos os processos estão sendo seguidos e sendo feitos de forma correta, você também está morto. E o terceiro é o comprometimento. Então vejam que todos esses 3 pontos que eu falei para você não exigem nenhum tipo de conhecimento hard skill. São 3 pontos de soft skill que a gente precisou ter de cada um para fazer funcionar uma equipe multidisciplinar, integrada e remota, entregando os resultados, a qualidade e principalmente os objetivos no dia a dia. Depois disso, Gustavo, quando a gente começa a perceber que a equipe entendeu qual é o desafio, que todos estão muito bem integrados, que todo mundo está percebendo que existe plena confiança, é a hora que você respira, consegue colocar um alívio no peito e falar, tá funcionando. Daí em diante, o grande lance é você partir para evolução de melhoria, já visando um trabalho em que você sabe que em sua maior totalidade será home office. E das equipes que eu já liderei, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da equipe que eu liderei, especialmente na pandemia, porque o alto nível de comprometimento de todos fez com que a gente conseguisse entregar os resultados da empresa. O negócio não para, né? Até hoje. E só cresce. E só cresce. Só cresce. E agora puxando até uma oportunidade aqui pro TechSec de consultoria do Rogério Silveira, a gente tem aí a chegada da LGPD, né? Quase não, né? Há 2 anos de vigência aqui no país, e ela trouxe uma maior credibilidade para que as empresas comecem a pensar em segurança, em privacidade de dados, em proteção de dados pessoais. Rogério, a gente teve muitos vazamentos, principalmente na pandemia, notícias midiáticas aí de empresas que tiveram milhares de dados vazados, milhares de dados expostos.
E eu queria agora, nesse momento de consultoria, que você ajudasse a gente, e principalmente o empreendedor, o head de segurança, as pessoas que estão nos escutando, que dica que você daria de, processo, ferramenta que pode auxiliar as pessoas e as empresas a minimizarem exposição e vazamento de dados pessoais? Primeiro, antes de você responder, você acha que faz sentido realmente a chegada da LGPD ajudou com que as empresas começassem a pensar em privacidade e em segurança ou ainda não? A nossa maturidade é mínima nesse assunto. Eu já vou entrar nesse assunto aí, mas eu vou começar dizendo que o principal, na minha opinião, na minha humilde opinião, o principal mitigador, a principal mitigação, a principal arma de mitigação de uma empresa para vazamento de dados, na minha humilde opinião, é a conscientização de usuários dentro de uma empresa. Programas de conscientização de usuários dentro de uma empresa. Vazamento de dados é um assunto altamente amplo e complexo. Você pode ter dados vazados da sua vida pessoal do seu celular a qualquer momento, de redes sociais, onde fala ali, às vezes, situações da empresa, LinkedIn, que as pessoas hoje expõem situações das suas próprias empresas que podem servir de vazamento de dados, possíveis vazamento de dados, como também os vazamentos de dados muito maiores, dados brechas de segurança, seja por algum tipo de entrada de ransomware na empresa, que visa coletar informações para serem divulgadas futuramente, e isso aí a gente já está falando dessas catástrofes que você citou, Sim, como sim. desde simples e-mails que as pessoas não tomam cuidado de, às vezes, revisar para quem realmente está enviando e o conteúdo daquelas mensagens. Quando você me pergunta se a LGPD é um tema bom e positivo e se nós estamos prontos para isso, eu tenho uma reflexão comigo. Vazamento de dados e compra de informações de dados, ela é mais antigo do que Itubaína. Porque os nossos RGs, CPFs, INPS, INSS, ou qualquer uma dos nossos documentos sempre estiveram em trânsito por mãos de outros meios, seja de farmácias, de lojas, de um crediário, de qualquer coisa que você coloca ali os seus dados, você já está exposto ao vazamento de dados. Isso para a vida pessoal, para a pessoa física. Imagina, Gustavo, para a pessoa jurídica, com a quantidade daquela de uma época anterior de documentos que eram preenchidos, enviados, sejam via fax. Olha como isso é antigo. Olha como isso é velho. Eu acho, e obviamente, de novo na minha humilde opinião, que a LGPD veio para tentar dar um rumo nessa história. Em que, como que eu vou proteger os seus dados? E hoje a gente vê as empresas começando e tomando uma consciência, criando áreas de compliance, contratando advogados, DPOs, fazendo realmente análises do tipo de dado que é importante, por que aquela empresa quer aquele meu dado, o que ela quer fazer com aquele dado, se é tão importante realmente esse dado para aquela empresa. Mas acredito que ainda tudo isso é um comecinho. Eu acho que tem muito mais a ser feito sobre vazamento de dados do que nós já estamos fazendo. Já é um grande avanço. Já é uma grande mudança na forma de pensar. Já é uma quebra de paradigma enorme. Mas eu acredito que estamos muito longe, dada a quantidade de dados que são trafegados hoje entre as empresas e principalmente as trocas de usuários de forma informal. A forma informal de troca de dados, você transmite hoje informações por WhatsApp. Exato. E aí, Gustavo, aí para emendar aqui esse assunto e finalizar, quando a gente fala de ferramenta, são pontos importantes.
você tem que ter um bom conjunto de ferramentas que protejam e que monitorem a saída dos dados ou a entrada dos dados da sua empresa, em várias camadas. Seja desde do que você usa dentro do seu computador, do usuário do computador, o e-mail, o que você está trafegando na internet e até as trocas interáreas. É importante também, não é toda informação que uma área pode ter de informação da outra área. Porém, o processo é o fundamental. Eu posso investir milhões para mitigar e fazer a prevenção do vazamento de dados da minha empresa. Mas se eu não tiver um processo muito bem definido, se eu não tiver uma maneira de fazer com que as pessoas estejam muito bem conscientizadas, se eu não colocar auditoria, uma área de compliance que verifique, investigue e faça todo o ritual baseado em segurança da informação com o comprometimento dos meus dados, eu estou simplesmente colocando uma máquina a mais, com um sistema a mais, que está ali parado e todo mundo acha que a solução é ter aquela ferramenta X implementada que vai resolver o problema de vazamento. Quando a gente fala de segurança da informação, ferramentas é fundamental, óbvio, mas processos é tão fundamental ou muito mais fundamental do que as ferramentas. Cara, perfeito. E aí, Rogério, pensando numa empresa assim que, poxa vida, ainda não tem tanta grana ali para investir no desenvolvimento dessas áreas de governança, de compliance, de contratação de soluções de ferramentas, mas ela quer sair do nível 0 ali de maturidade e de segurança da informação, ou seja, ela já quer nascer by design, né? Desde a concepção ali com uma maturidade, talvez nível 1 ali de segurança para ela começar a desenvolver e evoluir ao longo do tempo dentro dessa disciplina. O que você recomendaria? O mínimo que seja, e eu não tenho uma área de compliance, eu não tenho uma área de governança, eu não tenho dinheiro para investir tanto, você consegue, enquanto inclusive empreendedor, saber classificar minimamente os dados que são importantes para a sua empresa. Você, enquanto empreendedor, você vai ter que ter pelo menos as suas pessoas de confiança em relação a isso. Como construir ao menos um bom programa de conscientização de usuários. Converse com as pessoas. Hoje, a gente dá pouca importância para as conversas que traz muito a respeito sobre conduta da informação. Converse com as suas equipes. Faça elas perceber o quanto é importante a informação que elas estão transitando. Faça elas perceberem que o dado que está na mão dela é um dado muito importante e que se alguém tiver a mesma informação que ela tem, pode fazer uma empresa ir abaixo. Ou mesmo fazer ela ser desqualificada de algum tipo de programa que ela está tentando se qualificar. Eu não tenho dinheiro, mas você tem soluções que funcionam às vezes muito melhor do que altos investimentos, que é justamente o comprometimento e a conscientização das pessoas, dos usuários. Investir em boas ferramentas é o passo 2, inclusive. Porque se eu não tenho nem o processo, eu vou colocar uma ferramenta sem processo, eu já estou começando apostando tudo numa ferramenta e depois é que eu vou lá pensar no processo. Eu acho que a ordem aí é inclusive a inversa. Conscientização, um pequeno processo para poder, principalmente, fazer com que essa conscientização funcione na cabeça das pessoas, e aí você vai colocar as ferramentas necessárias conforme a sua empresa cresce. Porque, obviamente, o investimento, se a sua empresa crescer, você vai ter investimento para melhorar, você vai ter muito mais dados para tratar, e aí sim você vai colocar as ferramentas mais adequadas. Você prova, né, que de fato está sendo bem sucedido todo esse trabalho. E aí você tem algum case para contar para a gente sobre isso? Sobre, é claro, guardadas aí a devida confidencialidade, mas algum case em que você foi para algum lugar como consultor, como você já tem esses anos aí de bagagem, e você viu ali que a empresa estava desolada, sem investimentos, mas com essa mensagem que você nos deu agora, você conseguiu pelo menos direcionar a empresa ali para um caminho mais confortável, vamos dizer assim? Veja só, eu trago aqui uma história que ela é
o investimento tinha, mas não tinha processo. E a empresa apostou tudo no ferramental para poder mitigar a parte de vazamento de dados. O que aconteceu com essa empresa? Eles recebiam por mês, em torno de 2 milhões de alerta para serem analisados por conta das ferramentas que foram implementadas para vazamento de dados. Isso é humanamente impossível de ser, no mínimo, feita uma filtragem. Não dá. São 2 milhões de alertas que a ferramenta dava. Por quê? Não existia processo, os dados não foram classificados, e quando eu digo os dados não foram classificados, a empresa não sabia, de fato, qual que é o dado importante para ela. Regras criadas de maneira aleatória, baseado apenas em pontos importantes que poderiam achar um achismo, né? Então, cansamos de conversar com gestores que você pergunta para ele quais são os seus dados, eles não sabem. Eles querem que você diga a eles que tipo de regra eles têm que criar. Não existe um catálogo de regra para vazamento de dados. Eu tenho que conhecer os seus dados. E a partir dos seus dados, eu vou criar o seu catálogo customizado de regras. A regra que serve para a empresa A não serve para a empresa B. Muito bem. Voltando para o caso da história, implementamos uma equipe especificamente para a criação de processo, para a análise das novas regras que serão implementadas após a classificação dos dados e, principalmente, que fizesse uma auditoria por amostragem apenas das novas regras criadas. Então, definimos o processo de classificação de dados, a importância, relevância e criticidade de cada dado, criação da regra a partir da análise do dado, criticidade e importância, para que a regra seja implementada, homologada e testada. E aí, então, você coloca ela em produção e faz o quê? Um processo de análise por amostragem. Por que amostragem? Porque você pode criar uma regra no primeiro momento, numa ferramenta de DLP, de Data Loss Prevention, e essa regra estar mal implementada. Ela vai gerar muito alerta, só que muitos como falso positivo. Desses 2 milhões de alertas que a empresa tinha, 85% eram falsos positivos. O grande lance é você refinar as regras. Isso chama-se processo de maturidade. Enquanto você não tem o processo de maturidade implementado com aquelas regras, você vai ter esses 2 milhões de alertas com um índice alto de falso positivo. Nosso trabalho consistiu, após a criação do processo, em fazer com que o processo de maturidade também fosse implementado. Analisando sempre a cadeia área, que teria que ser entrevistada, verificação dos pontos principais dos dados, criação de regras a partir desses dados e verificação dos incidentes. Em menos de um ano, nós baixamos os falsos positivos de 85% para menos de 6%, sendo que a quantidade de alertas mensal de 2 milhões caiu para mais ou menos em torno de 40 mil alertas. Um número altamente tranquilo de ser analisado dia a dia, monitorado, pegar ali realmente os gaps, e desse trabalho surgiram, conseguimos pegar de fato, vazamento de dados com intencional, que foram levados à auditoria da empresa e feitas ações necessárias com as pessoas que estavam fazendo esse vazamento de dados. Como que você pega esse tipo de situação se você tem 2 milhões de alertas e 85% de falso positivo para investigar, para analisar? Você não pega. Uhum. Então veja que o investimento na ferramenta foi altíssimo, mas não tinha processo. Não tinha remediação. Não tinha análise do dado, da regra que eu estava criando e dos dados que estavam sendo capturados por aquela regra. Não adianta eu criar uma regra e falar, eu não quero que saia daqui nenhuma informação com CNPJ. Vai alertar um monte de coisa. Mas, de fato, só o CNPJ que você quer? Tem muito mais dado
envolvido. Então, hoje em dia, as regras, se elas não forem bem construídas e não tiverem um processo de maturidade, você vai sempre ter muitos alertas. E a primeira sensação é, nossa, estou capturando todos os alertas aqui da minha empresa do que estão trafegando de dados. Aí você vai olhar, não, mas isso pode, isso também pode. E aí você começa a perceber que é tudo falso positivo. E de fato, não adiantou em nada. Você só criou uma caixa de Pandora com um monte de log, com um monte de incidente que ninguém vai investigar, porque fica humanamente impossível. Fica a caixa encostada lá. A sensação da empresa é, gastei meu dinheiro à toa. Isso não serve para nada. Sim. Implementei processo. Implementei minimamente o ritual de analisar os incidentes que cada regra de fato estão capturando. Mitiguei os erros, os falsos positivos, coloquei mais assertividade na regra, aumentei minha maturidade, ganhei, de fato, uma experiência real do que eu estou analisando dentro do DLP para poder ver se, de fato, eu estou vazando dados da empresa. E detalhe, a partir do momento que você tem certeza que o seu monitoramento é eficaz, aí você muda a chavinha de monitorar para bloquear. E aí sim, você está começando a proteger a sua empresa do vazamento de dados. Rogério, surgiu uma pergunta polêmica agora. Manda. Eu, como profissional da área, e eu já tenho também um tempinho de experiência. E, cara, como que foi defender toda essa base de governança, principalmente atrelada a processos, para um mundo que, na sua maioria, defende ferramenta? Você enfrentou muita guerra aí, né? Muita guerra e muito paradigma a ser quebrado, né? Gustavo, os técnicos, eles eram pressionados, e ainda são pressionados, a fazer essa proteção de dados. Mas eles também são vítimas, se é que dá para chamar assim nessa história. Porque o técnico, ele sabe usar a ferramenta. O técnico, ele está instruído a administrar e gerenciar muito bem, com o seu certificado lá da ferramenta, a ferramenta que foi implementada. Mas ele não é o detentor da informação dos dados importantes da empresa. Existe uma empresa que eu tive o prazer de atuar em cerca de 6, 7 anos atrás, em que para esse tema a empresa contratou um jornalista para fazer uma investigação dos dados importantes daquela empresa. Porque houve uma conscientização do nível executivo que para ninguém melhor do que fazer uma investigação dos dados do que uma pessoa que faz um processo jornalístico. E essa pessoa virou a base para a área técnica criar as regras bem feitas dentro das ferramentas. Essa guerra, muitos sofreram, muitos sofrem, e é difícil do alto executivo entender que uma ferramenta de proteção de vazamento de dados, ela não depende, e ela é 20% dependente de um técnico, e 80% dependente de informações dos dados daquela empresa para que a ferramenta funcione bem. Esse também é um avanço que, assim como o LGPD ou outras questões baseadas em governança, ainda estamos engatinhando. As empresas e os gestores de tecnologia estão sofrendo. Os analistas, os consultores estão sofrendo, porque sempre é a área técnica que tem que ser a responsável por impedir o vazamento de dados. Eu concordo, desde que a área técnica receba classificada todos os dados que aquela empresa tem necessidade de proteger. Caso contrário, serão chutes aleatórios ou um cardápio feito que você captura por aí, criam-se regras e vê o que acontece. Exato. Eu falei, por exemplo, com Anquises Moraes.
creio que você conhece, no EP12, aqui do TechSec Podcast. E ele citou algo justamente parecido com isso que você está falando. As áreas, os gestores mais técnicos, eles acabam não dando tanta importância para os profissionais de governança, para os profissionais que não são tão técnicos. Mas é como você disse, um grupo, né? A gente se ajuda, né? A gente precisa, enquanto um classifica, mapeia as informações, classifica os dados que são tratados, passa todas essas informações para as áreas mais técnicas atuarem, tanto numa resposta a incidentes, por exemplo, né? A gente precisa cada vez mais demonstrar que é um grupo e não silos, né? Ilhas ali Por isso a separadas em integração. grupos. Exato. Por isso a integração. Se não havendo integração e uma boa comunicação entre essas áreas que você citou, você não põe para funcionar um bom processo para prevenir o vazamento de dados da sua empresa. E aí, Gustavo, quando você fala nisso, eu volto de novo à questão do como que você tem a interlocução da comunicação. De novo, estamos falando da importância do soft skill dentro da área de tecnologia, dentro da área de segurança da informação. Cara, Rogério, Não é só ferramental. São também processos, mas principalmente pessoas e comunicação. Não adianta eu ter um setup maravilhoso de uma ferramenta e não ter uma boa comunicação e um bom processo definido com todas as outras áreas da empresa, seja de RH, financeiro, logística, não importa. Todas elas estão envolvidas e precisam estar envolvidas no processo de prevenção à fuga da informação. você é um cara fora da curva. E eu Para lembro com isso. dessa experiência. Não, eu lembro dessa experiência que a gente teve junto, que você trouxe algo ali que eu nunca tinha visto quando a gente entrava ali de cara nas áreas mais técnicas. Você trouxe uma visão de gestão e também orçamentária de tudo que você tinha ali dentro dos times que você gerenciava. Como que é isso? Eu sei, é claro que você passou também por algumas guerras, dificuldades para defender todo esse seu plano ali de, cara, eu quero ter realmente esse overview para que eu consiga investir em mais gente na equipe, para que eu consiga ver se realmente a equipe que eu tenho é o suficiente, se eu consigo entender ali o grau de satisfação dos clientes que eu atendo, mas eu queria mais que você explicasse ali mais detalhadamente como que foi transformar, Rogério, se é que você me entende, a visão de um gestor de segurança que não pensava na gestão de fato administrativa de uma área, né, e mais no techniquez da coisa. Como que foi mudar essa mentalidade, porque você de fato trouxe isso e é o que acontece hoje, né, no local onde você trabalha. Mas explica para mim como que foi essa mudança de mindset. O primeiro desafio que você encontra como gestor são os executivos dizendo algumas vezes assim, de uma forma às vezes um pouco com falta de visibilidade, que é custo. Eu preciso de mais gente. Como que eu provo que eu preciso de mais gente? E, por outro lado, a empresa, os executivos, eles querem diminuir os seus custos internos. Então, não tem outra maneira, ou eu não enxergo outra maneira, que não seja a partir do momento que você faça uma gestão operacional realmente da sua área, das suas equipes. E ali você tem que juntar o quê? Qual que é o custo operacional que você tem para manter determinadas áreas? Qual que é o ganho de efetividade versus o custo de operacional que a gente tem como resultado? É como se fosse um EBITDA, só que de pessoas e de processos. Um EBITDA de resultado, só que de entregáveis e de onde você conseguiu mitigar problemas. Então, ter principalmente indicadores que te apoiam com informações sobre produtividade. E aí você começa a ver, de repente, que você tem um indicador em que a sua equipe está tendo um percentual como chamam? Um percentual de... me fugiu o nome agora, mas um percentual de horas trabalhadas acima do normal. Horas billable. Sim. O percentual billable da sua equipe está acima do normal e você está deixando todo mundo estressado.
Bom, aí você começa com problemas de burnout, aí você começa com baixo rendimento, aí você começa com insatisfação do trabalho. Então, ali você tem indicadores gerenciais para poder levar para a mesa operacional e falar, olha, se a gente continuar assim, a gente, além de perder pessoas, a gente vai criar brechas e vamos ficar vulneráveis a ter qualquer outro tipo de problema. Qual que é o risco? O risco é imenso. Vamos investir e precisamos investir. Aí você tem, no caso que você acaba tocando, no caso de uma consultoria, por exemplo, quais são as receitas que você tem para aquela equipe versus o custo? Poxa, se eu tenho receitas que são muito maiores e que me permitam ter uma equipe muito mais robusta, em que as pessoas trabalham com tranquilidade, visando também o seu crescimento profissional, mas o seu crescimento técnico, para você ter tempo da pessoa, e tem que ir. É algo que as empresas precisam investir, Gustavo. O conhecimento, eu acho que cada um tem o dever de buscar dentro da sua carreira. Mas, boa é aquela empresa que também investe no seu conhecimento. Seja não só ajudando você, subsidiando os seus treinamentos, mas lhe dando o tempo necessário para que você faça dos seus treinamentos uma boa experiência também dentro daquela empresa. Esses dados também entram nas suas estatísticas, dos seus indicadores, para você provar o quanto você ganhou de grau de maturidade da equipe. A sua equipe está mais madura ou menos madura? Como você mede isso? A sua equipe precisa de mais analistas sêniores ou plenos? Ou júniores? Ou consultores? Tá bom. Só que ao invés de eu falar para a equipe que eu preciso contratar de fato apenas os sêniores, por que eu não transformo os júniores, os estagiários, os plenos em sêniores? Por que eu não dou chance para essas pessoas dentro da empresa? Só tem um jeito: indicadores, governança, visão realmente operacional da sua equipe, para cada lado que cada profissional gostaria de ir. Ouça eles. Planeje a sua área não visando só as entregas. Planeje a sua área visando também as pessoas que farão parte dela, as peças que serão unidas, as ferramentas que ela precisa usar, mas principalmente, é o objetivo da empresa? Maravilha. Com quanto dinheiro eu preciso para cumprir esse objetivo? Não é você só estar lá verificando políticas, trabalhando em ferramentas, crescendo o conhecimento da equipe, investindo dinheiro em ferramenta, se você não tiver uma equipe com um bom tempo de atuação, com diversidade multidisciplinar, eu ter vários conhecimentos diferentes, como a gente falou aqui de governança, mas também ter uma visão se a produtividade de cada um, no todo, está entregando o resultado que a equipe quer. Preciso aumentar meu quadro, preciso de mais pessoas. Eu não posso chegar para um diretor de uma empresa e só dizer que eu preciso de mais gente. Eu preciso provar isso. E para provar isso, eu preciso de indicadores de performance e produtividade entregáveis, mas também criar processos de escalabilidade. Tem muita coisa envolvida em gestão. Será que eu preciso realmente aumentar a quantidade de pessoas? Ou será que eu não estou conseguindo ter uma ideia de como ser escalável? E ao invés de eu contratar mais pessoas, com o mesmo time que eu tenho, se a gente parar para fazer um brainstorm, a gente chega numa solução em que a gente faz uma automação, que a gente cria algum outro processo e que a gente ganha escalabilidade. Tá tudo em jogo, tudo tem que ser analisado. Não é só binário, 0 e 1 e vamos ser técnico. Não, eu acho que a gente tem que desenvolver também um olhar, uma visão muito mais ampla para poder entender o que a gente tem na nossa mão, como que a gente trabalha com as pessoas que estão conosco, o engajamento de cada um, os indicadores da área operacionalmente, o custo efetivo operacional, o retorno desse custo operacional, os investimentos. É um trabalho de gestão, Gustavo, que toma tanto tempo quanto fazer gestão de pessoas. Hoje, um gestor, e eu não estou dizendo que eu sou um bom gestor, mas eu procuro ser cada vez melhor, ele tem que ser o ponto principal de terapia da sua equipe. Ouvir as suas pessoas, entender o sentimento de cada um. Uma equipe unida,
Uma equipe bem mentalmente te entrega muito mais comprometimento do que uma equipe com alto nível de conhecimento técnico. Você só precisa ter profissionais bem engajados na sua área. Eu defendo muito isso. Cuidem das pessoas da sua equipe. Converse com elas. Entenda o porquê que ela está ali com você. Ela tem que estar ali porque ela está amando estar ali. E não só puramente, apesar de ser assim muitas vezes, por um salário, mas por um propósito. E o propósito é muito diferente e gratificante. É cíclico. Todo mundo quer crescer. Mas cresça com propósito. Cresça dentro daquilo que você acredita. E sem fugir muito da pergunta de novo, por que a gente tem, como foi virar essa chavinha? Foi tomando porrada. Foi tomando porrada que a gente vira a chavinha. Por quê? Porque como que você prova que você precisa de mais pessoas, ou de uma ferramenta nova, ou de algum outro artifício que detenha dinheiro? Você tem que buscar esses mecanismos que provam para os seus executivos, para os seus diretores, para quem defende o dinheiro, para o CFO, a necessidade. E quando você prova realmente ali, na unha, a necessidade, ali ele não tem mais como dizer não para você. Mas foi tomando tapa na cara, foi apanhando muito, que a gente tem que virar a chavinha, deixar de ser um pouco técnico e atuar mais com uma visão operacional e gerencial. Senhor Rogério Silveira, foi uma honra, né? A gente chega Já agora acabou? à última Hoje. pergunta aqui do nosso episódio de hoje. Curtiu? O que você achou aí Sensacional. dessa nosso bate-papo? Eu acho que esses tipos de bate-papo, eles são muito bons, principalmente para que a gente revisite alguns temas que às vezes no dia a dia ficam deixados de lado. Mas principalmente que a gente traga esses temas para discussão. Tem muitas pessoas que podem ter uma visão diferente da minha. E que bom! Só significa que as pessoas estão refletindo e pensando sempre em modelos diferentes de você atingir o mesmo objetivo. E existe. O grande lance é que a gente não deixe esses temas de lado, que a gente não ache que é só de um jeito que tem que ser feito, pronto, acabou, é o dono da verdade. Não, não existe. Se você pegar esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, e até te deixo aqui como sugestão, pegue em algum momento, reúna 3, 4 convidados que já passaram por aqui, ou novos convidados, e coloque o mesmo tema para serem debatidos. Veja, as ideias, elas podem ter semelhanças, mas sempre terá um desvio de algo diferente do que alguém pensa. E quando você coloca isso numa caixinha, cara, para conversar, para debater, é rico demais em conhecimento para todo mundo. Então, mais uma vez, você está fazendo um ótimo trabalho para a comunidade de cibersegurança, mas não só de cyber, eu acho que de tecnologia em geral. E aí, queria que você deixasse agora uma mensagem para todo mundo que está ouvindo, além dessas muitas outras que você já deixou aqui para a gente hoje. Uma mensagem. Tem algo que eu gosto muito de falar, principalmente para os mais jovens. Ou quando estão saindo da faculdade, quando estão começando na carreira. E muitos me perguntam assim: poxa, qual que é o segmento, qual que é a área que eu atuo? Eu não sei se eu vou ser desenvolvedor, se eu vou trabalhar com segurança, se é rede, se é telecom, se é infra. Em sua maioria, esses profissionais que estão começando na área, eles vão primeiro em busca de um emprego em qualquer coisa. Eles querem se adentrar. E beleza, e ok. Depois que ele se adentrou, ele quer crescer, ele quer dinheiro. E o que eu posso falar é, para quem está começando, não queime etapas. Não ache que você vai virar um júnior e daqui 3 anos você é um CEO de uma empresa. Tudo tem um processo de transformação. Tudo tem um processo de maturidade. Nós temos que passar madrugadas em data centers, passar cabo debaixo de mesa,
e fazer muitas outras atividades para que a gente entenda, aprenda e cresça com toda essa bagagem que lá na frente vai te fazer falta se você pular. Então o que eu diria é não tenha pressa. Aproveite que você está começando agora, experimente um pouco de cada coisa que você está vendo na faculdade. Programe um pouco, leia ou faça algo sobre cibersegurança. A hora de você entender o mundo de cyber ou de tecnologia em geral é agora, quando você está começando. E para que lado você vai? Vá para o lado que você sentiu o seu coração pulsar forte. Vá para o lado que seu sangue esquentou e falou, é isso que eu quero, é isso que me deu vontade, é isso que eu acordo, estudo, trabalho, tenho um propósito e quero seguir. Vá para aquilo na área de tecnologia que você mais gostou. O dinheiro, a carreira, o sucesso vai vir com o tempo do fruto do trabalho, da qualidade daquilo que você ama. E não daquilo que você está visualizando que é o melhor agora porque está pagando mais. Mas, principalmente, Gustavo, não pular etapas. E nunca deixe de estudar. A gente aqui, antes de começar, a gente estava falando um pouco aqui, se atualizando o nosso papo, e a gente percebe, a gente está sempre se atualizando, fazendo um outro curso, uma outra um MBA, e a nossa carreira vai criando silos diferentes. Em algum momento você vai talvez vir para uma vertente diferente que você descobriu e gostou. Como eu comecei aqui no início, começamos falando, eu comecei com programação. Me descobri e a minha paixão foi redes. Exato. Em 2001, trabalhando no Banco Safra, eu me apaixonei mais ainda por segurança da informação. E daí eu fiquei, não saí mais. Então, uma mensagem. Descubra o seu caminho testando. Não pule etapas. Não queime etapas. E não pare de estudar. Eu ouço os seus podcasts. Teve um convidado seu que ele falou, eu não vou me recordar exatamente o nome dele agora, mas ele falou muito bem. Cibersegurança tá pagando bem agora. E é verdade. Porque há muitos anos atrás, a gente não ganhava dinheiro como ganha-se hoje, principalmente os mais jovens que estão chegando. Era sofrido. O Felipe Prado, exatamente. Está na Kindle hoje, inclusive. Isso. Não achem que cibersegurança sempre foi essa maravilha de carreira, que todo mundo pensa em termos financeiros. Agora essa área está assim. Agora, aproveite essa área, mas assim, não pule etapas. De novo, não pule etapas. Exato. Viva o que você tem que viver dentro do seu cargo. Vá lá descobrir, fazer laboratório, testar, bater cabeça, aprender, apanhar, errar. Porque é isso que vai te dar bagagem para você, de fato, ganhar níveis maiores dentro da sua carreira. O dinheiro chega pela qualidade do trabalho que a gente entrega. E não pelo tempo que você tem dentro da sua carreira. Caramba, top. Eu acho que é isso. Palmas, Rogério. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, cara. Eu tô muito feliz mesmo. Então esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. E não deixe, é claro, de deixar o seu feedback. É sempre importante te ouvir para que a gente melhore sempre. Fechado? Até o próximo episódio e bora conscientizar!